Olá, boa tarde a todos. Meu nome é João Batista, eu sou gerente da Gerência de Sangue, Tecidos, Células e Órgãos da Anvisa, a GSTCO, que é a área responsável pela regulação dos produtos de terapias avançadas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, em nome da Anvisa, o convite feito pelo primeiro simpósio online sobre a CEL para participar desse evento. É uma oportunidade da agência para poder apresentar e discutir com vocês os marcos regulatórios para os produtos de terapias avançadas adotados no país. A nossa apresentação vai ser uma apresentação rápida, nós vamos discutir os aspectos da regulação sanitária de um produto, também os conceituais aplicados no Brasil para os produtos de terapias avançadas e a relação com o marco regulatório global aplicado pelas principais agências mundiais, né? O objetivo é que nós possamos discutir os elementos regulatórios adotados no Brasil. Bem, primeiro momento é importante nós conhecermos a Anvisa. A Anvisa é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é a agência que tem um papel importante no Estado brasileiro, e ela coordena o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, que é composto pela Vigilância Sanitária Estadual e pela Vigilância Sanitária Municipal. Juntos, a Anvisa e as vigilâncias locais, elas exercem um papel fundamental na regulação e na fiscalização de uma série de produtos. Nós podemos citar os medicamentos, produtos para a saúde, alimentos, né? A Anvisa, ela é uma das únicas agências do mundo que regulam serviços de saúde, também portos, aeroportos e fronteiras, e a agência regula sangue, tecidos, células e órgãos, né? Esses produtos utilizados como produtos terapêuticos. Bem, independente de qualquer modelo regulatório ou objeto regulatório que estamos falando, a base da regulação da Anvisa é baseado, né, está inserido numa avaliação de risco-benefício. Então, é fundamental que o processo avaliativo seja realizado num balanço onde o benefício precisa ser maior que o risco para que o produto possa ser, então, aprovado pela agência, né? Eu trouxe aqui para vocês dois slides que vamos discutir um pouco do caminho adotado para o desenvolvimento de um produto até a sua aprovação e uso pela população. O primeiro passo é a fase de pesquisa e desenvolvimento de um produto, de um tratamento. É essencial, nesse momento em que as ideias teóricas estão sendo desenvolvidas, né, nas universidades, nos centros de pesquisas, e para que essa ideia ela possa se tornar um produto terapêutico, ela precisa passar por algumas fases. A primeira fase é a fase de estudos não clínicos, né? Que pode ser usados pode ser feito testes, né? In vitro, testes em animais, e é muito importante que esses estudos estejam sendo realizados sob boas práticas laboratoriais, né? Por quê? Para que os resultados desses estudos sejam robustos o suficiente para que possa suportar a próxima fase, que é a fase do ensaio clínico. O ensaio clínico é quando esse produto ele vai ser usado em seres humanos, para que possa aprimorar o conhecimento sobre a eficácia, sobre a qualidade, sobre a segurança desse produto. É dessa forma que os ensaios clínicos precisam ser realizados sobre boas práticas clínicas, logicamente atendendo regras de ética, porque estamos tratando de produtos sendo utilizados em seres humanos, né? O grande objetivo do ensaio clínico é provar, né, produzir conhecimento para garantir que o produto esteja seguro, o produto seja eficaz para aquilo que se destina e que seja feito, produzido em boas práticas de fabricação ou que tenha elementos de qualidade. Bem, ao final desse processo de desenvolvimento, em que o pesquisador, né, o patrocinador, ele tem dado suficiente para comprovar a sua eficácia, segurança e qualidade, ele vai, então, elaborar um dossiê com todas essas informações, um dossiê organizado, né, e vai apresentar esse dossiê à Anvisa, para que a Anvisa faça as suas avaliações,
para que possa registrar esse produto e possa ser usado, então, pela população. Bem, para registrar o produto, enfim, assim que o produto tiver condições, né, de dados suficientes, dados estatísticos para poder ser registrado, é importante que o centro de produção tenha licença sanitária, tenha autorização de funcionamento, né, que todo o processo produtivo, a gente chama cadeia produtiva daquele produto, tenha boas práticas de fabricação, para que a gente possa ter elementos de garantia de qualidade, para que o produto possa ser produzido de forma consistente, né? E que se tenha desenvolvido elementos para captação e tratamento de eventos adversos. Então, é muito importante a fase que nós chamamos de monitoramento pós-uso ou pós-comercialização. É usado técnicas de farmacovigilância, biovigilância, tecnovigilância, hemovigilância, dependendo do objeto, né, que está sendo tratado. E a Anvisa ela vai continuar o processo nesse ciclo de vida do produto, ela vai continuar o processo de monitoramento, através de inspeções regulares, né, através de tratamento de investigação de denúncias, falsificação de produtos, né, por meio de desenvolvimento e captação de elementos de indicadores de qualidade, enfim, vários elementos que podem ser utilizados para monitoramento do ciclo de vida desse produto. E é muito importante também a participação de profissionais da saúde, serviços de saúde, indústrias, pacientes que estão agora em contato com esse produto que está sendo usado na população. É muito importante que esses profissionais, né, que os pacientes possam a qualquer momento notificar eventos adversos, qualquer queixa que seja relacionada àquele produto, para que o processo de melhoria contínua possa ser realizado. Essa, então, é um pouco a visão geral do desenvolvimento e monitoramento de um produto aprovado, né, pela Anvisa. Bem, vamos introduzir agora os conceitos aplicados em produtos de terapias avançadas e a relação desses produtos com esse ciclo de desenvolvimento que falamos anteriormente. Bem, os produtos de terapias avançadas, eles estão inseridos num contexto de produtos terapêuticos de origem humana, né? Se nós percebermos, sangue, células, tecidos, órgãos humanos são utilizados em terapêutica há muitos anos, né? Por exemplo, na transfusão de sangue, no transplante de células progenitoras hematopoéticas, né? No transplante de medula, nos enxertos e transplantes de tecidos, o uso de células e tecidos germinativos em medicina reprodutiva. Então, são exemplos de prática clínica em que se utiliza parte do corpo humano. Essas terapias que eu citei agora são conhecidas como terapias convencionais, porque já se conhece bem as ações e o uso desses produtos. Bem, com o advento das tecnologias de biologia molecular e do avanço da biotecnologia, surge a oportunidade de utilizar células e partes do corpo humano de uma forma sofisticada, né? De uma forma em que essas células, esses tecidos, essas partes do corpo humano possam ser otimizados e preparados e manipulados para atender determinada situação. Muitas vezes, situações onde não há alternativa terapêutica. Surge, então, o que chamamos de produtos de terapias avançadas. Nós podemos dividir esses produtos em 3 grandes categorias: o produto de terapia celular avançada, o produto de engenharia tecidual e o produto de terapia gênica. Bem, qual é a diferença de uma terapia convencional e terapia avançada, visto que todos eles utilizam células e partes do corpo humano? A base para a diferenciação desse produto é o seu processo de produção e o seu uso, né? Então, quando eu estou falando de um processo de produção simples, que eu tenho manipulação mínima, não há alteração de propriedades biológicas. Pelo contrário, nesse caso aqui, das terapias convencionais, eu desejo que a propriedade biológica, a função biológica exercida daquela célula, daquele tecido no doador, se mantenha, tenha conservação dessas propriedades, para utilizar essa propriedade no receptor, no paciente.
né? Então, por isso, eu vou fazer uma manipulação mínima, por exemplo, uma centrifugação, e o uso é chamado uso homólogo. A mesma função dessa célula exercida no doador vai ser a mesma que vai ser exercida no receptor, no paciente. A terapia avançada é diferente, né? Primeiramente, é importante que se tenha uso não homólogo, ou seja, a função é diferente, né? Em qualquer um dos produtos de terapias avançadas, a função é diferente, ou se tem uma manipulação substancial, ou seja, eu alterei propriedade biológica, eu alterei material genético, eu produzi essas células em laboratório, né? Elas não são mais coletadas do doador e vão direto para o receptor, elas são produzidas em laboratório. Então, todo essa questão que eu falei de forma simples para vocês aqui, mas essa questão da manipulação e do uso pretendido é fundamental para se fazer enquadramento desses produtos. Isso torna cada um desses elementos, né, cada um desses grupos de produtos com modelos regulatórios diferenciados. Bem, a legislação brasileira já define os produtos de terapias avançadas pelas normativas já publicadas pela Anvisa. A primeira normativa foi publicada em 2018, que é a RDC 214, que trata das boas práticas em células. Ela já introduz os conceitos de produtos de terapia avançada. Logo em seguida veio a RDC 260 de 2018, que trata dos elementos, dos requisitos para ensaios clínicos. E, mais recentemente, a RDC 338, que foi publicada este ano, em 2020, que ela trata do registro sanitário e também já elementos do conceitual do produto de terapia avançada. Bem, nós vamos dividir, então, os produtos, para que a gente possa entender melhor, em dois grupos. Os produtos à base de células e produtos à base de genes humanos. Bem, os produtos à base de células podem ser divididos em produto de terapia celular avançada, são produtos com células somáticas, que vão ser, na sua grande maioria das vezes, produzidos em laboratório, por meio de cultivo celular, ou vão ser utilizados numa função inovadora. Os produtos de terapia gênica ex vivo são células que são manipuladas em laboratório e manipuladas no seu material genético. Em engenharia de tecido, essas células elas vão ser organizadas em laboratório na forma de tecidos. Tá? Então, são todos esses produtos à base de células. E existem os produtos à base de genes, também chamados de terapia gênica, nesse caso, terapia gênica em vivo, porque o material genético, o gene terapêutico, ele vai ser introduzido num vetor, e esse construto de vetor mais gene terapêutico é que é o produto final. Ele vai ser injetado, então, no paciente, e a partir daí ele vai fazer todo um mecanismo de ação em vivo. Tá? Esse tipo de situação, a gente classificou no Brasil esses produtos como medicamentos especiais, porque eles vão seguir regras regulatórias similares a medicamentos. Por isso, eles foram enquadrados dentro de medicamentos especiais. Óbvio que esses produtos têm regras diferenciadas, mas o caminho regulatório é o mesmo de medicamentos. Essa foi a mesma decisão e conduta adotada pelas principais agências do mundo, por exemplo, o FDA dos Estados Unidos, EMA da Europa, o PMDA, que é a agência japonesa, também os grupos de harmonização regulatória, o CH, por exemplo, que adotam o conceito de Advanced Therapy Medicinal Products, que, em tese, considera esses produtos como medicamentos especiais. Nós, no Brasil, fizemos também uma classificação em classe 1 e classe 2 desses produtos para facilitar os mecanismos de documentação enviadas para avaliação da agência. Tá? O classe 1, o que nós colocamos? O classe 1, são produtos de manipulação que sofreram manipulação mínima, ou seja, eles não têm alteração na propriedade biológica, porém, eles inovam na função biológica. Por exemplo, eu posso ter células tronco coletadas de medula óssea, por exemplo, e essas células vão ser injetadas no tecido cardíaco para a correção, por exemplo, de um infarto do miocárdio. Esse tipo de célula,
ele, apesar de ter uma manipulação mínima, é necessário que se faça uma pergunta, né? Essa célula da medula no tecido cardíaco tem a função pretendida? É comprovado da eficácia do efeito dessas células lá no tecido cardíaco? Essa é a grande pergunta da classe 1. Né? Em geral, a classe 1 pega produtos de terapia celular avançada nesse contexto. O classe 2, eu vou pegar todos os produtos de terapia avançada, por exemplo, que sofreram cultivo, né? Que é considerado uma manipulação substancial, todos de terapia gênica e todos de engenharia tecidual. O grande cerne aqui é a questão da manipulação substancial. Do ponto de vista regulatório, essa classe 1 e classe 2 vai facilitar a elaboração de documentos mais simplificados que a agência, então, ela adotou tanto na norma de ensaios clínicos quanto também nas normas de registro. Eu trouxe para vocês aqui também um conceitual, umas ideias de como que tá os ensaios clínicos no mundo. Esse é um slide de 2019, mas ele traz uma ideia importante de mais de 1.000 ensaios clínicos com produtos de terapias avançadas. Esses ensaios clínicos, obviamente, são ensaios clínicos regularizados e estão em diversas fases de desenvolvimento no mundo. Aqui nesse slide eu trouxe para vocês uma distribuição também de 2019. Esses dados, né, já estão ultrapassados porque isso cresce muito, muito nos países, mas em geral a gente tem essa distribuição, a média de 8, né, variando de 8 a 10 produtos registrados nesses grandes blocos. A gente sabe que na Ásia, Japão, Austrália, a gente tem menos. A Coreia aparece aqui com 14, porque a Coreia registra vários produtos que não têm registro em outros países. Os Estados Unidos aparecem com 16, mas, na verdade, produto de terapia avançada, propriamente dito, né, como os outros países, deve ser também em torno de 10, porque esse número a mais, eles registram também produtos com células de cordão umbilical, mecanismo regulatório específicos adotado pelos Estados Unidos. No Brasil, nós não temos ainda nenhum produto registrado. Nós temos 2 produtos que estão em vias de registro, né? A gente chama que está em análise. Um produto que está com análise bem avançada, que é um produto de terapia gênica para distrofia de retina hereditária, e um produto de terapia gênica também, distrofia muscular espinal, que também está em análise. Ou seja, esse ano nós já teremos no Brasil 2 produtos registrados de terapia avançada. Demonstrando dessa forma que o Brasil está preparado, do ponto de vista regulatório, para desenvolver e receber esses produtos para serem avaliados e aprovados pela agência. Tudo isso acontece porque a Anvisa trabalha com convergência regulatória. Então, nós adotamos mecanismos de cooperação, mecanismos de discussão com as principais agências internacionais, por exemplo, o FDA dos Estados Unidos, PMDA japonês, EMA, que a gente chama aqui a agência europeia, canadense. A gente tem uma cooperação muito importante com a AIFA, que nos permite discutir principalmente questões de ensaio clínicos, que essa agência tem grande experiência, que é uma agência italiana, e a Anvisa faz parte dos grupos de harmonização internacional. Esse mecanismo de convergência é muito importante para que nós possamos estarmos inseridos na discussão internacional e também trazermos para o Brasil modelos regulatórios eficientes, né? Bem, vamos discutir um pouco agora sobre as especificidades dos produtos de terapias avançadas. Primeiramente, são produtos complexos. Nós estamos falando de células, né? Células vivas ou genes humanos. Isso tudo traz complexidade ao processo. São riscos diferenciados. Existe uma variabilidade muito grande, então mecanismos de controle precisam ser bem estabelecidos. Estamos falando de material biológico, né? Tem desafios específicos nesses produtos. Muitas vezes são produtos autólogos, lotes são muito limitados, né? Ocorrem mudanças rápidas, tanto na tecnologia quanto nos mecanismos de produção, né? É interessante, importante que a agência entenda, claramente, os pesquisadores também, das flexibilidades das fases de ensaio clínico,
são produtos ainda muito pouco conhecidos, então talvez é importante desenhos clínicos específicos para esse tipo de produto, né? E o mais importante, esse é um trabalho que deve ser feito numa abordagem de risco. Não dá, nesse momento, para fazer nenhum tipo de padronização que não seja a abordagem de risco, né? Aqui eu trouxe para vocês alguns elementos da RDC 260, que trata dos requisitos para ensaio clínicos com produtos de terapias avançadas. Eu vou chamar a atenção aqui para que no processo de desenvolvimento, né, desde o início de desenvolvimento, que se aproxime o pesquisador da agência reguladora, para que a agência possa tomar conhecimento e possa já iniciar os seus trabalhos de regulação desde o início do desenvolvimento. Isso é muito importante para que a gente possa ter desenvolvimento no Brasil e desenvolvimento rápido, né? Enfim, esse aqui só mesmo ter uma ideia de para vocês sobre a RDC 260. Com relação à RDC 338, que é a RDC que trata do registro sanitário de produtos de terapias avançadas, eu vou tecer alguns comentários nesse assunto. Primeiramente, nesses dois pontos que nós estamos apontando aqui, que são os que a gente chama registro completo. O que é um registro completo? É um registro que o produto ele foi estudado em todos os seus níveis de desenvolvimento. Eu consigo comprovar a segurança, consigo comprovar a eficácia e consigo demonstrar que é possível produzir esse produto com qualidade, tá? Ou seja, ele tem todos os dados, todos os elementos estatísticos, ele tem todos os dados que comprovem que ele é eficaz, que ele é seguro e que tem qualidade. Esse documento completo ele tem que ser submetido à Anvisa para o registro. Tá? Nós dividimos esse registro em duas partes. Um registro chama de classe 2, que ele vai ter uma documentação diferente da de classe 1 em alguns elementos. O de classe 1 nós vamos fazer um registro mais simplificado. Algumas documentações vão ser mais flexibilizadas. Bem, outro ponto que nós vamos discutir também um pouco à frente é sobre os registros em algumas situações. A gente colocou aqui registro sobre condições. São registros de situações específicas em que não se tem ainda todos os dados de eficácia, ou seja, os elementos estatísticos da eficácia não estão ainda bem conformados, né? Faltam alguns elementos ainda, mas pela especificidade desse produto é possível que se faça um registro. Nós vamos discutir um pouco como vai acontecer isso. E algumas situações onde é possível utilizar produtos de terapias avançadas que não são passíveis de registro. Claro, são situações muito específicas que nós vamos falar também um pouco à frente e que está descrito na RDC 338. Aqui eu trouxe para vocês os elementos que são importantes no dossiê do registro. Bem, vamos lá. Nesse quadro vermelho aqui que eu pus para vocês, do registro simplificado, nós vamos aplicar naqueles registros de produtos de classe 1, o que é importante? É importante reunir os relatórios de estudos pré-clínicos, os relatórios dos estudos clínicos, né, os mecanismos adotados para monitoramento de eventos adversos, monitoramento pós-uso. Então, isso aqui, essa documentação tem que estar robusta. E, claro, vai ter algum tipo de documentação mais simplificada para a produção, visto que eu estou falando de manipulação mínima. Bem, o segundo ponto, que é o registro que a gente colocou aqui nesse quadro verde, que é o registro completo, vão ter todos os elementos do registro simplificado, mais os elementos da qualidade de produção robustos, porque aqui eu tenho manipulação extensa. É muito importante que esteja detalhado como que é o processo produtivo e o processo de controle desse processo produtivo. Todos os dois registros ainda têm que inserir no dossiê mecanismos do plano de minimização de riscos e mecanismos de eventos adversos. Também, para registrar um produto, a cadeia fabril tem que estar certificada em boas práticas de fabricação pela Anvisa e esses produtos precisam nascer com mecanismos de rastreabilidade. São produtos diferenciados. Então, mecanismos de rastreabilidade desde o início do processo até a entrega no paciente precisam estar bem claros. Isso é um resumo do que aparece no 338 das documentações necessárias para o dossiê de registro. Aqui eu trouxe para vocês também alguns elementos que aparecem na norma sobre prazos da Anvisa para análise e validade do registro. Um registro definitivo, que é aquele completo,
ele tem 365 dias para a Anvisa emitir um parecer sobre aquele pedido, né, aquele registro, para ela aprovar ou indeferir aquele registro. Esse é um tempo legal estabelecido pela lei. E esses dois outros tipos de registro, aquele que eu falei para vocês sobre condições, ele tem um tempo menor porque é para uma situação também um pouco mais específica, nós vamos falar na frente. Ele vai ter 180 dias para a Anvisa se manifestar e aprovar esse registro. E o prioritário, que são situações prioritárias, vai ter 120 dias. Vamos falar um pouco à frente também sobre isso. Bem, a validade do registro de classe 1 e classe 2 é a mesma validade. 5 anos o primeiro registro vale, aí vai ser submetido uma avaliação para renovação desse registro, ele passa a ter 10 anos. A partir daí o registro vai ser 10 anos sucessivamente. O registro sob condições que nós colocamos, ele vai ter validade de 5 anos, só que ele vai ser monitorado anualmente. Então, anualmente, a empresa, junto à Anvisa, vai fazer uma discussão sobre esses dados que estão sendo coletados para esse produto condicional, para saber se ele continua a sua validade ou não. Feitos 5 anos, ele se manteve promissor, né, nas perspectivas que foram elaboradas, ele entra no circuito do prazo do classe 1, classe 2, 5 e depois 10 anos sucessivamente. Tá certo? Isso também está bem claro na RDC 338. O que é um processo acelerado? É um processo que ele é priorizado, né? Você vai ter menos dias para avaliar, ou seja, todos os esforços vão se concentrar nesses processos aí. Por quê? São processos que estão relacionados a produtos para doença rara, para doenças negligenciadas, para situações de emergência em saúde pública, no caso o Covid é um exemplo, a gente tem feito esse processo acelerado, em situações onde não há nenhuma alternativa terapêutica no Brasil. Também nós vamos priorizar produtos destinados à população pediátrica, né? E também vamos priorizar registro de produtos que foram desenvolvidos no Brasil, que teve, por exemplo, ensaio clínico fase 1 no Brasil, porque isso é uma forma de incentivar a pesquisa aqui no Brasil. Tá? Bem, vamos falar um pouco aqui agora sobre os produtos de terapias avançadas que necessitam ainda de dados e provas adicionais para comprovar a eficácia. O termo é bem interessante, provas adicionais. Não é que esse produto vai ser registrado sem eficácia, obviamente não é isso. Esses produtos precisam ter dados de ensaio clínico, ensaio pré-clínico, que demonstrem segurança do produto, segurança, né, tem que estar comprovada que o produto é seguro, mas ele já tem que demonstrar elementos de eficácia. Ou seja, eu não posso comprovar estatisticamente que aquele produto é eficaz, porque muitas vezes vai ser usado em situação onde eu tenho poucos pacientes, né? O processo de desenvolvimento utilizou em poucos pacientes, mas ele tem que ser demonstrado a sua eficácia nesses pacientes estudados. Tá? Em que condições isso vai ser aplicado, essa flexibilização, né? Ou essa alternativa de registro vai ser aplicada? Vai ser utilizado quando o produto é destinado a uma condição grave debilitante, né? Ou quando é uma doença rara debilitante, em situações de risco de vida, emergência de saúde pública, né? Não há alternativa terapêutica para esse produto. Alternativa terapêutica, nós estamos falando, não há medicamento, não há outro produto, não há terapia para aquele tipo de situação, estágio da doença onde o paciente se encontra, né? Onde aquele grupo de pacientes se encontra. E, obviamente, que o balanço risco-benefício seja favorável, ou seja, os benefícios são muito maiores do que os riscos. Bem, essas são as condições para se entrar nesse grupo de registro, né? E nesse momento a empresa, o detentor do registro, vai apresentar essas informações todas exigidas pela norma, vai ser elaborado um termo de compromisso de desempenho, ou seja, vai ser feito regras e obrigações específicas a serem cumpridas ao longo de um período de monitoramento. O produto vai ter validade de 5 anos, mas vai ser monitorado anualmente. Caso aconteça qualquer situação do ponto de vista de risco, ou qualquer situação do ponto de vista de não comprovação de eficácia, a Anvisa pode cassar esse registro a qualquer momento. Certo? Esse é o que nós denominamos como registro sobre algumas condições.
Aquela questão que eu falei para vocês sobre uma situação emergencial em que algum produto de terapia avançada possa ser usado sem registro, né, não passível de registro, são situações muito específicas, situação de risco de vida, em que o médico, o profissional da saúde habilitado, vai assumir a responsabilidade por usar aquele produto. Obviamente, o médico ou o profissional precisa conhecer do produto de terapia avançada, é necessário que se tenha um racional teórico para utilizar aquilo, mesmo que não se tenha aquele produto sobre o ensaio clínico, né? Mas por compaixão, por mecanismos de atender à emergência de vida de um paciente, o médico pode utilizar aquele produto e vai ser, então, comunicado à Anvisa ou notificado. No caso de terapia gênica é necessário ser notificado, tem que ter uma aprovação prévia da Anvisa, né, para que possa utilizar um produto de terapia gênica. Nos outros produtos vai ocorrer uma comunicação à Anvisa, a Anvisa vai monitorar. Caso a Anvisa observa que está sendo utilizado de forma errônea, ou sem nenhum racional teórico, ou sem nenhuma condição de boas práticas, ela pode interromper esse tipo de processo. Tá? É muito importante que se chame atenção para esse produto, que ele é um produto que tem que ser feito sob o termo de consentimento livre e esclarecido, é um produto experimental e que não pode ser comercializado. Está acabando o meu tempo, eu trouxe para vocês aqui algumas ideias de riscos de produtos de terapias avançadas, tanto nas células, né, quanto em genes, são elementos que a Anvisa utiliza para fazer avaliação de risco-benefício dos dossiês, tanto de ensaio clínico quanto de registro. E para concluir, já estamos aqui avançando o nosso tempo, para concluir, é muito importante que o pesquisador, que o desenvolvedor de um produto pense no final. Inicie o seu processo de pesquisa utilizando boas práticas laboratoriais, boas práticas clínicas, produzam dados confiáveis, robustos, rastreáveis, para que o processo de desenvolvimento seja rápido e que, ao final, a gente possa ter um produto eficaz para a população. Não comece a pensar em regulação no final do processo. Estamos falando de um produto multidisciplinar, né? É muito importante aplicar qualidade nesse produto e compliance regulatório. Chama atenção de novo. Compliance regulatório utilizem regulação desde o início do processo, porque o processo vai ser rápido e aí a gente vai ter condições de ter produtos disponíveis à população brasileira. Eu trouxe aqui para vocês alguns artigos publicados na revista da Fiocruz Visa em Debate, que tratam um pouco sobre isso. Estou aberto às discussões para que a gente possa aprimorar esse processo. Muito obrigado por essa oportunidade. Aqui segue os canais da Anvisa de comunicação e aqui estamos, então, à disposição para qualquer pergunta e discussão que se fizer necessário. Muito obrigado a todos e continuem tendo aí, né, um evento satisfatório. Muito obrigado.